Você já se perguntou o que aconteceria se, de repente, o seu corpo decidisse ignorar todas as regras conhecidas da biologia? Como se ativasse um modo oculto que ninguém imaginava existir? Hoje, vamos entrar em histórias reais de pessoas que fizeram exatamente isso. Casos em que o corpo humano ultrapassou limites, desafiou médicos e deixou cientistas perplexos, como se algo maior estivesse escondido dentro de nós. E talvez, só talvez, esses limites nunca tenham sido fixos. Quando estudamos o corpo humano, acreditamos entender suas regras, mas às vezes ele revela habilidades que parecem saídas de um mundo paralelo. Hoje começamos com um caso impressionante. Um homem que sobreviveu a um evento considerado fatal, permanecendo consciente quando deveria ter apagado. Médicos observaram perplexos enquanto seu organismo reagia de forma impossível, como se ativasse um protocolo secreto de autodefesa. Um episódio que ainda intriga especialistas até hoje. Nosso próximo caso envolve uma garota cuja vida parecia imune ao conceito de dor, como se seu corpo tivesse desligado o alarme essencial da sobrevivência. Ela podia se cortar, queimar ou fraturar um osso sem perceber nada. Médicos tentaram entender como alguém poderia viver sem o aviso mais fundamental da biologia. Esse fenômeno revelou um corpo que operava em silêncio absoluto, desafiando tudo que conhecemos. E cada descoberta tornava o mistério ainda mais profundo. Agora viajamos para um caso em que o próprio instinto interno parecia enxergar o invisível. Uma mulher que sentia algo errado, mesmo quando todos os exames diziam o contrário. Ela insistiu, repetiu testes e, finalmente, um tumor escondido apareceu. A pergunta permaneceu: como o corpo enviou sinais tão sutis? Esse episódio levantou teorias sobre percepções biológicas esquecidas, ecos antigos que ainda carregamos, uma intuição que a ciência ainda não sabe explicar totalmente. Nosso próximo caso fala de uma mente que se recusa a esquecer. Uma mulher capaz de recordar cada dia de sua vida com detalhes impossíveis. Datas, cheiros, conversas, emoções. Tudo armazenado como se sua memória fosse um arquivo infinito. Para neurologistas, esse fenômeno contradiz a lógica do cérebro, que deveria apagar para sobreviver. Ainda assim, ela lembra de tudo sem esforço aparente. Um enigma que continua desafiando a compreensão humana. Existem momentos em que o corpo ultrapassa limites físicos de forma tão extrema que parece impossível. E foi exatamente isso que aconteceu com um prisioneiro que sobreviveu 30 dias sem comida ou água. Quando finalmente o encontraram, ele estava fraco, mas consciente. Médicos ficaram atônitos diante do que parecia uma violação direta das leis biológicas. Como alguém suporta tanto tempo assim? Até hoje, essa resistência permanece um mistério que desafia a lógica científica. Mas não são apenas situações de sobrevivência que revelam o impossível. Às vezes, o corpo manifesta habilidades que parecem retiradas de uma ficção científica. Em um caso raro, um homem desenvolveu reflexos tão rápidos que conseguia reagir a estímulos antes mesmo de percebê-los conscientemente. Pesquisadores observaram que seu corpo respondia primeiro e só depois sua mente entendia. Uma espécie de modo automático que ninguém soube explicar por completo. E quando o corpo decide curar algo que, tecnicamente, não pode ser curado? Um caso famoso descreve um paciente diagnosticado com uma condição degenerativa irreversível. Meses depois, exames mostraram uma recuperação que simplesmente não deveria ter acontecido. Tecidos haviam se regenerado além do esperado. Médicos revisaram diagnósticos, repetiram testes, buscaram falhas. Nada. Era como se o corpo tivesse ativado uma capacidade silenciosa, ainda desconhecida pela ciência moderna. Há também histórias de pessoas que, em situações extremas, acessam forças improváveis. Pais levantando carros para salvar filhos, indivíduos arrastando pesos absurdos para fugir de riscos. Pesquisadores chamam isso de força histérica, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo como o corpo libera tanta energia de uma só vez.
É como se o cérebro destravasse uma reserva escondida. Uma potência que raramente aparece, mas que prova que somos mais capazes do que acreditamos. E em alguns casos, o impossível é silencioso. Como uma mulher que passou décadas com níveis de oxigênio que seriam incompatíveis com a vida para qualquer outra pessoa. Ela vivia normalmente, respirava sem dificuldade e realizava suas tarefas diárias como se nada estivesse errado. Médicos tentaram entender como suas células funcionavam em condições tão baixas. O corpo dela parecia ter desenvolvido um mecanismo próprio. Um ajuste invisível que ninguém imaginava ser possível. Alguns casos revelam habilidades que parecem surgir por puro instinto, como um homem que conseguia prever suas próprias crises médicas minutos antes de acontecerem. Ele descrevia uma sensação estranha percorrendo o corpo, como um aviso silencioso vindo de dentro. Exames mostraram que suas crises eram imprevisíveis. Ainda assim, ele sabia quando elas chegariam. Era como se seu corpo conversasse diretamente com ele, sem precisar de palavras. E quando o corpo decide ignorar completamente um limite imposto pela genética? Uma criança nasceu sem parte essencial do cérebro, e os médicos acreditavam que ela não sobreviveria por muito tempo. Meses se passaram, depois anos, e ela continuou se desenvolvendo, falando, sorrindo, criando memórias. Exames revelaram que seu cérebro havia reorganizado funções de forma inédita. Uma adaptação tão improvável que muitos especialistas ainda consideram este caso um marco na medicina. E existe também o caso de um homem que conseguia suportar temperaturas absurdamente baixas, caminhando sobre gelo e neve sem apresentar sinais de hipotermia. Pesquisadores estudaram sua respiração, seus batimentos, sua circulação. Tudo parecia funcionar de um jeito diferente. Ele afirmava que treinava sua mente para conversar com o corpo. Um diálogo interno que permitia resistir ao frio extremo, como se ele fosse apenas mais um detalhe do ambiente. Há registros impressionantes de pessoas que despertaram de coma falando outros idiomas, mesmo sem nunca terem estudado aquelas línguas. A medicina chama isso de síndrome do sotaque estrangeiro, mas na prática, ninguém entende totalmente como o cérebro reorganiza sons, memórias e estruturas linguísticas dessa maneira. É como se a mente acessasse arquivos desconhecidos. Um fenômeno raro que desafia completamente o que sabemos sobre consciência. Algumas pessoas também apresentam uma resistência incomum à dor, mas não por ausência de sensibilidade, e sim por controle absoluto da própria percepção. Um atleta, estudado por pesquisadores, conseguia reduzir a sensação dolorosa quase a zero, apenas ajustando a respiração e o foco mental. Exames mostraram que ele alterava áreas do cérebro relacionadas ao desconforto físico, uma habilidade que parecia mais próxima de uma meditação extrema do que de algo humano comum. Outro caso intrigante envolve indivíduos capazes de desacelerar o próprio batimento cardíaco, chegando a níveis que seriam considerados perigosos. Em estudos controlados, alguns conseguiram reduzir os batimentos a menos da metade, mantendo plena consciência. Os médicos observaram que o corpo inteiro mudava de ritmo, como se entrasse em um modo de preservação profunda. Um estado que lembra a hibernação, mas aplicado conscientemente em seres humanos. E quando o impossível acontece dentro da própria percepção do tempo? Algumas pessoas relatam momentos em que tudo ao redor parece desacelerar, permitindo decisões rápidas e precisas. Em estudos, atletas e sobreviventes descrevem esse efeito como assistir o mundo em câmera lenta. A ciência tenta explicar com adrenalina e foco extremo, mas há registros em que isso ocorre sem risco algum. Uma habilidade que sugere controle desconhecido sobre a forma como vivenciamos o tempo. Outro fenômeno intrigante envolve pessoas que, após situações intensas, desenvolvem sentidos aguçados, visão mais ampla, audição precisa, percepção acelerada. Uma mulher afirmou enxergar detalhes minúsculos a distâncias absurdas por alguns minutos após um acidente. Testes mostraram aumento temporário de atividade em áreas visuais do cérebro. Era como se o corpo tivesse aberto por instantes um modo de sobrevivência oculto,
inacessível na vida comum. E há também relatos de curas impossíveis, como tecidos que se regeneram mais rápido do que o normal, feridas profundas que cicatrizam semanas antes do previsto. Um paciente surpreendeu médicos ao apresentar recuperação quase completa de uma lesão severa em tempo recorde. Amostras do tecido mostraram atividade celular incomum. Para muitos, foi como observar o corpo reescrevendo suas próprias regras de reparo. Mas nada impressiona tanto quanto casos em que o corpo parece sentir perigo antes do próprio cérebro. Como se um radar interno fosse ativado. Algumas pessoas relatam náuseas, arrepios ou sensações estranhas segundos antes de acidentes ou crises médicas. Pesquisadores sugerem micropercepções, sinais sutis que a mente consciente não registra. Ainda assim, o fenômeno permanece envolto em mistério e continua desafiando explicações. Todos esses relatos mostram algo profundo. O corpo humano é muito mais complexo do que imaginamos. Talvez exista um conjunto de habilidades ocultas, silenciosas, que só emergem em situações extremas. Talvez nossa biologia não esteja completa. Talvez ainda haja capítulos inteiros que a ciência mal começou a decifrar. Cada caso é uma janela para o desconhecido, um lembrete de que somos muito mais extraordinários do que parecemos. E, no fim, fica a pergunta que ecoa em todos esses mistérios. O que mais o corpo humano é capaz de fazer, quando levado ao limite? Se gostou dessas histórias, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, cada episódio revela um novo enigma, um novo limite rompido. Agora, clique no vídeo ao lado e continue explorando os segredos surpreendentes que a ciência ainda tenta compreender.